Fala torcida vascaína, antes das notícias, se inscrevam no canal, curta o vídeo, e ativa o sininho das notificações, siga também nosso Instagram, o Vascaíno da Bahia. Uma das prioridades do Vasco no início do ano de 2025 é a renovação dos contratos de alguns jogadores do elenco principal. De Léo Jardim Arraia, o clube tem conversas pela extensão do vínculo com alguns atletas com vencimentos próximos. O GE apurou que há alguns nomes que têm conversas neste sentido com a diretoria do Vasco. No início de dezembro, o clube fez proposta por mais 4 anos com Léo Jardim, que tem contrato até o fim de 2025, com possibilidade de renovação automática até 2026. Outro que a diretoria já tentou renovar o vínculo no fim de 2024 foi o do atacante Verratti. O staff do atacante tem interesse em melhorar o contrato do jogador, e o Vasco entende que o argentino é um dos atletas mais valorizados do elenco, mas tem interesse na permanência dele por mais tempo. Por isso, existem tratativas para novas melhorias no seu contrato, o que já foi feito uma vez. Verratti tem vínculo até dezembro de 2025, com uma cláusula de renovação automática até o fim de 2026 se o atacante atuar em pelo menos 60% dos jogos da equipe no ano que vem. Uma meta que o Vasco considera tranquila de ser atingida. Puma Rodrigues faz parte da lista de jogadores do Vasco que negociam uma extensão contratual. O lateral terminou a temporada valorizado, com boas atuações, e é útil no elenco. O contrato dele também vai até o fim de 2025. A diretoria do Vasco também já senta com Paulinho para fazer uma extensão do compromisso com o meia. Outro que também poderá estender seu contrato até fim do ano, mas em moldes financeiros mais adequados à realidade do clube, é o francês Dimitri Payet. Com contrato até maio, o francês faria um compromisso com uma diluição de valores a receber e um salário menor do que tem hoje e poderia atuar a importante temporada cruzmaltina, assinando até dezembro deste ano. Outro que a diretoria deseja manter no time é o meia Felipe Coutinho até o fim da temporada de 2025. Contratado por empréstimo junto ao Aston Villa, da Inglaterra, o camisa 11 foi a maior contratação, até o momento, da gestão do presidente Pedro Paulo de Oliveira. A agência RTI Sport apurou que o dirigente conversa com o staff do jogador, liderado pelo empresário Juliano Bertolucci, para prorrogar o vínculo do meia-atacante. O jogador de 32 anos tem vínculo com o Gigante da Colina até junho de 2025. Ainda se reestruturando financeiramente, a diretoria pretende apresentar uma proposta fixando o valor de compra dos direitos econômicos ao fim da cessão. O atual empréstimo, por exemplo, não tem valor de compra estabelecido. Isso porque o Aston Villa, clube com o qual o jogador tem contrato até junho de 2026, cedeu apenas a preferência de aquisição para o Vasco. Isso significa que o Gigante da Colina pode igualar qualquer oferta que seja apresentada pela contratação do atleta. Já houve um contrato preliminar entre a diretoria cruzmaltina e o staff de Felipe Coutinho, restando apenas que o clube inglês concorde para que a negociação seja oficialmente aberta. Internamente acredita-se que é possível mantê-lo até o final do ano. Ainda segundo apurou a reportagem, Felipe Coutinho está ciente do interesse do Vasco. Ele, aliás, avisou à diretoria que gostaria de seguir no clube ao menos até dezembro deste ano, mesmo que apareçam outros interessados em contratá-lo. Clubes da Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes voltaram a aparecer como possíveis destinos do meio-campista. Entretanto, Felipe Coutinho não deseja deixar o Vasco. Ele está feliz no clube e pretende continuar perto da família. O meia-atacante realizou 18 partidas pelo Vasco em 2024, somando 893 minutos em campo somando suas atuações na Série A do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. No período, ele marcou 3 gols, mas se responsabilizou por uma assistência. Entre Vasco e Cruzeiro está tudo certo para Lucas Oliveira assinar em definitivo com o time carioca. Os dois clubes ficarão com 50% dos direitos do zagueiro. Porém, o jogador ainda não assinou seu vínculo com o cruzmaltino, válido por 2 anos, porque a documentação foi enviada na segunda-feira pelo jurídico e há uma cláusula que precisa ser discutida antes que haja canetada. Os representantes vão tentar resolver com o Vasco ainda nesta semana. O técnico português Álvaro Pacheco, conhecido por uma passagem relâmpago pelo Vasco, deixou o Al Oroba, clube da Arábia Saudita que treinava desde julho,
pouco depois ser demitido pelo time carioca. O Oboina, como era chamado por torcedores vascaínos, conseguiu a rescisão de seu contrato por justa causa, alegando que não recebeu salário por diversos meses, segundo o jornal português O Record. Além da falta de pagamento, Pacheco também estava insatisfeito com outras promessas não cumpridas pelo clube saudita, desde o trabalho diário à composição do elenco, disse o jornal. O técnico português comandou o clube em 14 jogos, com 4 vitórias, um empate e 9 derrotas. Atualmente, o Al Oroba ocupa a 13ª posição da Liga Saudita. Pelo Vasco, Álvaro Pacheco estreou logo na histórica goleada sofrida para o Flamengo, quando o Gigante da Colina foi batido por 6-1 no Maracanã. Ele durou apenas 4 partidas à frente do Vasco, com 3 derrotas e um empate, e foi demitido após perder para o Juventude em Caxias do Sul. O Criciúma está perto de contratar Juninho, volante que atuou pelo Goiás em 2024 e está livre no mercado. O nome agrada ao técnico Zé Ricardo. Inclusive, o comandante conhece o jogador desde os tempos de categoria de base do Vasco, clube que o lançou ao futebol. Juninho também já atuou pelo Orlando City, da MLS.